Graça e paz. Hoje é a 8ª parte de como ter certeza da salvação. Você já viu de 1 até 7, como ter certeza da salvação. Nós falamos para você aquele dia, né? Estamos aqui concordando com o doutor Martin Lloyd Jones, que diz, né? Que os rudimentos a gente não deve esquecer. Devemos sempre compartilhar, sempre falar dos rudimentos, que é isso, a base da nossa fé. A base da fé. E a questão da salvação é uma base. A pessoa precisa ter certeza, né, de que ela tem a salvação em Cristo. E é o que nós estamos falando aqui, tá? A palavra de Deus, a palavra eterna, o evangelho de Jesus, Jesus, o próprio Jesus, a palavra, certo? Então, agora, como os pecadores que creem em Jesus são salvos? Como eles são salvos? Vamos ler lá em Romanos 3, Romanos 3, 23 e 24. Olha o que diz aqui o versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, todo mundo pecou e está separado de Deus, ponto, né? Mas quando pecou? Pecou, pecado do Adão, né? Nós já nascemos em pecado. Gente, está sabendo que até o final de 2022 serão 8 bilhões de pessoas no mundo? Esses 8 bilhões de pessoas no mundo são pecadoras, todos pecaram. Não tem um dentre eles que não tem pecado. Todos os 8 bilhões de pessoas pecadores, né? Agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sabe como nós somos salvos? Somos salvos por crer em Jesus, pela graça de Jesus, gratuitamente por sua graça, pela doação de vida que Jesus fez. Aí somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então você abre tua Bíblia lá, Romanos 3, 23 e 24, e dá uma lida. E daí você vê como que o pecador em Cristo é salvo. Tá certo? Agora, para que o homem precisa arrepender-se e converter-se? Atos 3,19. Atos 3,19 diz o seguinte, olha, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados. O único jeito, a única forma de ter os pecados cancelados é arrependimento, arrepender-se. Arrepender-se é volta, para de cometer esse erro e começa tudo de novo. Sabe aquele erro que você está cometendo? Para com isso, se arrepende, para de pecar, tá certo? Agora, o arrependimento, ele tem que vir com tristeza, né? Com dor mesmo. Agora, falar se arrepende, tudo alegrinho, tudo feliz, não se arrependeu, né? Aquele que arrepende, deixa, arrepende e abandona o pecado. É assim que tem que ser. Tá bom? Para que o homem precisa se arrepender e converter? Ele precisa arrepender e converter. Quer dizer, ele se arrepende, sabe, dói no coração, fala, pô, pequei contra Deus eu pequei. E aí ele muda o comportamento dele, ele se converte, ele dá uma virada assim, sabe? E muda o jeito de ser. Então aí é um arrependimento, né? Aí fala assim, arrependa-se, volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Certo? Isso tá lá em Atos 3,19. É isso que Deus quer de todos nós. Que nós venhamos nos voltar para Ele. Se voltar para Ele. Gente, você sabe que Abraão, ele foi amigo de Deus. Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamava Abraão de amado. Meu amigo Abraão. Olha que lindo. Verdade, verdade. Sério, a gente se lembra que quando Abraão chegou na terra prometida e ele viu assim que tinha chegado no local, Deus falou, é aqui a terra prometida. Sabe o que ele fez? Ele não armou lá a tenda dele, falou, não, aqui eu vou plantar isso, aqui eu vou plantar isso, vou fazer minha casa, nada disso. Sabe o que ele fez? Fez um altar para Deus. Fez um altar para Deus. E ali ele fez um culto a Deus.
e adorou ao Senhor. Sabe qual foi a segunda coisa que Abraão fez depois que ele fez esse altar? Subiu lá no monte, fez um outro altar e adorou a Deus. Esse era o amigo de Deus. Tinha um prazer de estar com Deus, uma alegria de estar com Deus. E é isso que Paulo está falando. Paulo não, Atos aqui é Lucas, né? Que está dizendo o seguinte: volte-se para Deus, porque esse é o desejo de Deus, que o homem, o ser humano, se volte para Ele, queira estar com Ele. É prazer de Deus que nós estejamos com Ele. Sabe, aí no seu cantinho, na sua... Dobra o seu joelho, não tem palavra de oração, não fala nada. Fica quietinho e fala: Jesus, Jesus, assim. E ele gosta tanto. Abraça ele, fica quietinho, busca ele. Entra dentro do seu quarto. Quando fala dentro do seu quarto, pode ser o quarto mesmo, mas pode ser dentro de você. Quando você fecha os olhos, fica sozinho com Deus aonde você está. E ali você fala com Deus, faz a entrega, mostra aquele desejo de estar na presença dele. Amigo de Deus, é o que Deus quer. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, este eu vou chamar de amigo. Lembra disso? Aquele que me ama são meus amigos. Jesus já falou isso lá nos evangelhos, né? É isso mesmo, povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, tá? Tem prazer de estar ouvindo, falando, repetindo, lembrando a palavra de Deus. Agora, o que Deus quer que o homem faça em Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Isaías foi um homem de Deus, um profeta, assim, muito abençoado, escreveu frases que a gente está sempre ouvindo. E essa daqui é uma delas, 55, 7 de Isaías. Olha o que Deus quer, ó. O que Deus quer que o homem faça? O que Deus quer? Ó, que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, ó. Quer que abandone os pensamentos. Abandone os pensamentos. Volte-se para ele, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isso é o que Deus quer de mim, de você, de todo ser humano. Ele quer que nós nos voltemos para ele. Esse é o desejo de Deus, que o homem abandone seu caminho. E o homem que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau. Que doido, né? Depois você lê. Eu sou a Luzia Telestai. Você está no canal Luzia Telestai. Esse canal tem o objetivo de estar com você, lendo a palavra, conversando sobre a palavra, né? E esta é a palavra que a gente está falando, sobre salvação eterna. Temos a salvação em Cristo e essa salvação não se perde. Você ganha a salvação hoje e ela é definitiva. Você não ganha a salvação hoje e depois perde ali. Não se perde salvação. O que acontece assim, quando você dá uma mancadinha, comete um erro, um pecado, você se arrepende e volta. Esse arrependimento é Deus que coloca dentro do seu coração. Aí dá aquela dor, aquela coisa, aquela angústia, aquela tristeza. Vai lá, se arrepende, pede perdão. E aí vem esses versículos que eu tô falando. Volte-se para Deus. Né? O Atos 3,19. Arrependa-se e volta para Deus. Aqui Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Que o homem mau abandone seus pensamentos. Quem é o homem mau? Eu? Você? Abandonar os pensamentos ruins, pensamento mau. Ou vai dizer que você não tem pensamento mau? Duvida. Tem? Não. Agora vamos conversar. Você tem ou não tem um pensamento assim meio... Tem, né? Às vezes a gente tem. Às vezes a gente tem, né? Nós somos mal, coração, ó. Essa carne aqui, né? Inimiga, né? Pecado,
falar para você, viu? Veja a hora de estar com o Senhor na glória. Aí a gente vai estar livre. Mas enquanto isso, a nossa tendência é só coisa ruim, né? Mas se a gente busca o Senhor e quer ter uma vida na presença dele, ele vem, olha, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Quando a gente volta-se para Deus, ele nos perdoa de bom grado. Deus quer te perdoar de bom grado, com alegria de coração. E aí você pode ser feliz, tá bom? Então, você está aqui no canal Luzia Telestai, se inscreva, tá? Dá seu joinha aí, compartilhe e que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Abandona e volte-se para Deus. Que Deus nos abençoe. Olha, nós lemos hoje Romanos 3, 23 e 24. Vimos também Atos 3, 19. Isaías 55, versículo 7. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.